Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Convido a igreja para que possam abrir suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 53, amém? No qual o tema hoje, para nós estarmos falando, é sobre as dores e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nós possamos, neste domingo especial, domingo de ceia, refletir sobre nossas vidas espirituais, a cada dia que nós vivemos, dando graça ao Senhor por tudo, porque o Senhor é bom, né, irmãos? E por isso nós estamos aqui reunidos, na permissão dEle, para adorar a Ele, para estar com Ele e para sentir a presença dEle. Então é importante. A primeira pregação que teve, pela irmã Marise, foi muito importante a palavra, aonde foi falado aqui, qual é o caminho que você está seguindo, é para o céu ou é para o inferno? Porque há somente dois caminhos, né, irmãos? Ou para o céu ou para o inferno. Então no primeiro culto falou sobre isso. E é muito importante porque nós possamos refletir sobre isso. Porque como foi dito, todos querem ir para o céu. Mas o que estamos fazendo para ir para o céu? Estamos fazendo a vontade de Deus? Então, é um momento, um domingo de reflexão. É um domingo onde a gente estamos diante de Deus para ouvir a Tua palavra. E a palavra de Deus, ela vem, irmão, para poder abrir a mente dos cristãos, daqueles que crêem nele, daqueles que querem uma vida nova a cada dia. Então a palavra de Deus, ela vem para nos estar, nos renovando, nos colocando na presença dele. Então é muito importante as nossas reuniões, os nossos cultos a Deus, porque o Senhor, a misericórdia dele é tão grande, irmãos, que ele permite que nós nos reunimos, para que a gente não venha pecar, não venha sair da presença dele, porque ele quer o melhor para nós, amém? Agora cabe cada um de nós também reconhecer isso e nos esforçar para poder estar na direção do Senhor, colocando as coisas de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Tudo, irmãos, primeiramente são as coisas de Deus, porque nos esforçamos muito para poder fazer as coisas aí de fora, e porque não esforçamos primeiramente para as coisas de Deus, é o que vai nos levar para a vida eterna, para a salvação, para o reino. Então o melhor investimento, como foi falado aqui no primeiro culto, irmãos, é investir na obra de Deus, nas coisas de Deus. Não existe outro caminho, não existe coisa, não existe nada. É somente Deus, somente a Deus. Através dele nós vamos conseguir as nossas vitórias, tudo que nós precisamos, a nossa salvação, mas colocando as coisas de Deus em primeiro lugar. Não pode haver coisas maiores do que Deus, porque quando nós colocamos coisas, impedimentos, que nos tira da presença de Deus, de vir na casa de Deus, de fazer as coisas de Deus, irmãos, é porque está tendo algo maior do que Deus na sua vida. Está tendo algo maior na sua vida do que Deus. Não adianta, às vezes nós queremos questionar essas coisas, mas quanto mais nós questionamos, mais nós até pecamos diante de Deus. Por quê? Não existe nada. Não adianta nós arrumar argumentações, desculpas. Tudo que nós arrumamos é para nós deixar mais ainda diante de Deus sem razão. Então procure buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Não existe mesmo. Amém? Pode procurar que vocês não vão achar uma resposta se não for em Deus, primeiramente a Ele. Em nome de Jesus.
Glória a Deus. Estaremos lendo aqui no capítulo 53, o versículo 6 de Isaías, onde o tema, como eu falei para a igreja, as dores e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 53, do versículo 6, diz assim, a palavra do Senhor: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o que o Senhor fez cair sobre ele? A iniquidade de nós todos. Podemos repetir todos juntos, lendo esse versículo? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou de todos nós. Amém? Então nós vimos aqui nesse capítulo de Isaías 53, que Jesus entregou sua vida por nós, que Jesus fez tudo por nós, que Deus enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, na cruz do Calvário. Mas muitas dessas coisas ainda, irmãos, não são reconhecidas por muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja ainda. Há muitas pessoas que às vezes servem a Deus, mas ele quer de Deus coisas boas para a vida dele. Primeiramente, material. E segundo plano, espiritual. Então são pessoas ainda que não reconhecem ainda a grandeza de Deus, o que Deus fez nas nossas vidas, para nós, para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então, há uma reflexão da igreja nesse dia, aonde nós estamos aqui, né, para receber a ceia do Senhor reunidos, para que a gente venha refletir o que o Senhor Jesus Cristo fez e faz, o que o Senhor faz para nós todos os dias da nossa vida, que nós temos essa oportunidade. Então aqui o Senhor Jesus, como nós vimos aqui, irmãos, ele sofreu, ele foi açoitado, ele foi humilhado, foi desprezado e rejeitado por todos, até mesmo pelos seus discípulos naqueles momentos da angústia, no momento que ele foi ali capturado, pego pelos homens ali, para ser crucificado. Então todos deixaram ele naquele momento, abandonaram ele. E ainda há pessoas que desprezam Jesus ainda, mesmo nesses dias tão difíceis. As pessoas, muitos ainda buscam soluções em coisas, em homens. E sabemos que o Senhor Jesus Cristo é a solução da nossa vida. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele foi humilhado, todas as coisas, irmãos. Ele foi rejeitado de uma maneira tão grande. Se nós pudéssemos refletir, avaliar como foi difícil aquele momento, ele se entregando por nós, por cada um de nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca, e como cordeiro foi levado ao matadouro. Irmãos, Deus, ele fez um plano para todos nós, um plano para herdarmos a vida eterna. Ele fez um plano desde a fundação do mundo para o teu povo, para a tua igreja, para aqueles que o amam. E nesse plano incluía o seu único Filho Jesus Cristo, para dar a vida por nós. Então nós temos que estar refletindo nesses dias, nesse momento em que tivemos o domingo de Páscoa, né, onde tivemos aí várias pessoas
de uma forma diferente, fazendo festas, não a Jesus Cristo, mas ao comércio no modo geral, não reconhecendo que tudo isso que traz nesses dias de Páscoa, esses domingos de festas, era para a grandeza do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, e não para engrandecer comércio, engrandecer pessoas. Então, muitas vezes, as coisas estão indo ao contrário daquilo que o Senhor tem feito para nós. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Olha quão grande o desprezo, né, irmãos, que tiveram na pessoa de Jesus Cristo como um homem. E quão, né, grande é o desprezo ainda de muitas pessoas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus. Antigamente, irmãos, os pastores, quando conduziam suas ovelhas, às vezes alguma ovelha se desprendia ali do meio. Então, quando elas desprendiam, elas saíam procurando lugares melhores, novas pastagens, um novo capim, né, coisas diferentes. Mas as ovelhas nem se imaginavam o perigo que elas corriam quando se afastava ali das outras ovelhas. O risco, né, de ser pego pelo lobo, os precipícios, as coisas que existiam. Muitas vezes ela entrava naquelas fendas, não conseguiam voltar, e somente o pastor poderia ir ali para poder socorrê-las, para poder tirar daquele momento ali de angústia e de sofrimento. E hoje é da mesma forma ainda. Muitos se desprendendo dos pastores, muitos preocupados com desejos carnais, preocupados em coisas novas, em buscar coisas novas, e se desprende do meio da igreja, das ovelhas, para buscar novos caminhos, e muitas vezes são agarrados por lobos aí fora. Muitas vezes caem em precipícios, em abismos, em coisas que é ilusórias. E muitas vezes tem muitas pessoas se perdendo dessa forma, saindo do meio aonde está, para poder estar procurando coisas novas, diferentes. E muitas vezes são agarradas por lobos, muitas vezes são, né, oprimidas. E aí despreza, né, o seu pastor, despreza aqueles, né, que muitas vezes está dando a vida pelas suas ovelhas, como foi com nosso Senhor Jesus Cristo e como é com nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos desprezaram Ele, e muitos ainda estão desprezando o nosso Senhor Jesus como pastor que conduz, porque a palavra de Deus diz, né, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então há ainda muito desprezo, irmãos. Muitas ovelhas se desprendendo do bando, né, e indo para outro lugar, procurando os novos caminhos, novidades, e não sabe o perigo que está correndo quando procura demais coisas novas, diferentes. Então não se afaste do rebanho, não se afaste do caminho do Senhor, para que você não possa cair no abismo, no precipício, não ser agarrado por lobos. Porque isso é o que acontece, irmãos, quando nós desgarramos do caminho de Jesus Cristo, do único Salvador, daquele que vai nos levar diante de Deus para a vida eterna. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados, fomos libertos. Então, irmão, há um investimento muito grande da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. Há um investimento muito grande que o Senhor Deus fez, um plano muito grande para a sua vida, um plano muito grande para a minha vida, para que a gente possa estar jogando fora por qualquer coisa, por nada. Então, momentos de reflexão, é momentos da igreja se reciclar numa nova caminhada com Jesus Cristo, com um novo pensamento, porque as coisas estão se apertando, irmãos, as coisas estão ficando difíceis, mas se estamos com Jesus Cristo, tudo se torna mais fácil, tudo se torna descomplicado na nossa vida. Agora cabe a cada um de nós, saber como está a minha vida com Deus, como está o meu dia a dia com Jesus Cristo. Estou reconhecendo neste dia, neste domingo, onde nós estamos aqui preparados para esta grande ceia, estou fazendo a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade que Ele quer que nós fazemos. Estou andando na obediência. Irmãos, a reflexão, ela cabe a você. Jesus disse que Ele não veio para julgar, mas veio para poder trazer a salvação. E a palavra de Deus está aqui hoje, não está aqui para julgar ninguém, mas está aqui para trazer a salvação, a palavra de Deus. Agora cabe você abrir seu coração e aceitar a palavra do Senhor e colocar em prática. Não é fácil, é difícil, mas nós temos que nos fortalecer no Senhor e estar buscando essa perfeição de Deus na nossa vida, porque o Senhor já reconhece que nós somos pecadores, somos fracos, somos falhos, mas quando nós temos um coração arrependido, um coração que reconhece a grandeza de Deus, o que Ele fez por nós, foi humilhado, tantas coisas, sofreu, reconhecemos tudo isso, então a misericórdia do Senhor Jesus vem sobre nossas vidas, sobre cada um de nós. Então, se apegue com o Senhor, se coloque na presença do Senhor todos os dias. É por isso que estamos aqui, é para isso que estamos aqui, para poder estar cada dia, caminhando rumo ao caminho da salvação, a nova cidade de Jerusalém. Então esta caminhada, irmãos, ela não é fácil, é estreito o caminho, é apertado o caminho. O que nós temos que tomar cuidado, irmãos, são com as coisas que estão sendo apresentadas hoje, falsos profetas, palavras, tão grandiosas, palavras que às vezes você nunca ouviu, e muitas vezes você dá crédito para aquilo, mas não dá crédito para a palavra de Deus, e muitas vezes você não sabe o significado de tantas coisas que você ouve, mas você se emociona e se coloca ali como se fosse uma salvação, a saída para a sua vida. Então a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, é uma palavra simples, é uma palavra de amor, e o que o Senhor quer de nós, de cada um de nós, irmãos, é a obediência. Esteja na obediência do Senhor, esteja na presença do Senhor.
Então é isso que o Senhor vem falando com a igreja, reconhecendo o Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador, e não há outro, né, que seja, irmãos, é somente Jesus. Então cuidado, para que a gente não venha cair em muitas conversas, em muitas coisas, e nesse final de tempos agora, o que mais vai surgir, irmãos, são pessoas, muitas pessoas, que às vezes você nem conhece, com palavras, com coisas cheias, com banquetes, com tantas coisas, que você vai ficar, né, espantado, e vai falar, é de Deus? E se você não tiver um discernimento, não tiver sabedoria, você vai cair, você vai sair do rebanho, do meio das ovelhas que aqui estão, e procurar um outro caminho e vai se perder. Então procure, quando recebe algo, uma proposta, algo dessa forma, refletir primeiramente, né, para que Deus venha revelar. Procure seus pastores, né, que está cuidando, ajuda ali a discernir aquilo que está acontecendo com você, para saber se está certo ou se está errado, para que você possa não desviar da presença do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 12, chegou um homem que tinha uma das mãos mirradas, e ele fez uma pergunta a Jesus, se era lícito, né, curar no sábado. E naquela época ninguém fazia nada no sábado. Naquele tempo era proibido trabalhar, fazer, né, algo dessa forma. E Jesus disse assim para ele: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado cair numa cova, não lançará a mão dela e o levantará? Então, irmãos, são os versículos da palavra de Deus, com a palavra de Jesus Cristo, que trouxe uma resposta para aquele homem naquele dia, que tinha uma das mãos mirradas, que estava ali procurando, né, alguém que pudesse ajudá-lo. E o Senhor Jesus, Ele não abre mão daqueles que procura Ele, né, da ovelha que o procura. Então o Senhor Jesus, Ele tem tempo para nós, não importa se seja sábado, seja domingo ou feriado, ou horário, todos os dias Ele está à sua disposição, todos os dias Ele está pronto a te servir, né, a te encher do teu poder, do teu Espírito Santo, de te curar, de te libertar. Então, para o Senhor, irmãos, não há horas, né? Não há dia, não há momento difícil. E é no momento que você mais precisa dele, Ele está pronto a te servir. Por isso que Ele foi humilhado, porque Ele chegou aqui, irmãos, falando a verdade, falando do verdadeiro reino, e por isso Ele passou toda essa humilhação, porque a verdade, ela não se ajunta com a mentira. Aonde entra a verdade, irmãos, ou as pessoas acatam junto, ou você é tirado fora, porque a verdade, ela não mistura com a mentira. E por isso Jesus aqui foi rejeitado por muitos homens naqueles dias, foi rejeitado por todos, foi desprezado, foi humilhado. Por quê? Porque Ele é a verdade, o caminho e a vida, e a glória dele é para todo o sempre. Amém? Então é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos um Jesus que ressuscitou, que está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ali Ele intercede por mim e por você, irmãos. E Ele disse ainda: vou ao Pai, mas não vos deixarei órfãos,
enviarei o Espírito Santo, o Consolador, para estar guiando cada um de vocês, cada um de nós. E por isso que nós estamos aqui, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, por isso que nós estamos aqui reunidos juntos. E para encerrar esta palavra, só para refletirmos, em Mateus 26, 29 diz: quando Jesus reuniu com seus discípulos, nos últimos dias ali, para poder falar com eles, para poder repartir a ceia, digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Então, irmãos, chegará o dia em que nós seremos servidos pelo Senhor Jesus Cristo, né? Que Ele vai nos servir ali diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Então se alegre, tá? Se alegre, nós estamos caminhando, né, para chegar ali no reino de Deus. Não desanimem e não deixem ser levados, né, por coisas grandes nesta vida, mas que não pertencem a nós, porque o que pertence a nós está com Deus, e Ele vai nos dar, que é a coroa da vida, né, que é a nossa vitória, que é a nossa salvação, a nova Jerusalém. Amém? Então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém?